Gabi, você é a CEO da Vice Vision, né? E você é a única CEO brasileira que veio do RH. Eu queria que você me contasse um pouco isso e também falasse um pouco das mulheres CEO, né? Quantos anos você tem? Tô com 44. Olha isso, gente. Incrível. E ninguém olha pra você e fala assim, não, essa mulher, você é tão simples, né? Eu acho isso muito legal. Mas eu acho que tem um pouco disso, né, Cris? Assim, como é que a gente desmistifica esse lugar? Aham. Esses dias até teve uma reportagem que o meu marido teve a oportunidade de dar e falar assim, olha, é gente como a gente, né? Dorme, tem fome. E eu acho que tem um pouco... Né, o meu chefe, ele fala muito, né? Assim, não é o caminho tradicional, é uma executiva de RH assumir esse posto, mas de alguma forma, até pelo tradicional da empresa, foi conservador, se a gente for pensar. Porque eu tenho 10 anos de empresa. Sim. Então, de alguma maneira, eu conhecia o segmento, conhecia as pessoas, entendia da estratégia, e isso facilitou também esse movimento. É óbvio que, quando a gente pensa em RH, né, a gente tem muito essa demanda, né, e a necessidade de falar de estratégia, né? Então, acho que é sempre essa discussão, assim, como é que o RH senta na mesa das decisões? E eu sempre falo, assim, o segredo está em você conhecer muito o negócio. À medida em que você conhece, sabe falar a língua do negócio, né, de fato isso vai te abrindo portas. E você não fica só no que é o processo. Sim. E eu acho que isso, de alguma forma, abriu, de fato, as portas, né, para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Então, vejo isso como, óbvio, um caminho, né, de alguma forma, para influenciar outros movimentos nesse sentido. Mas acho que também quando a gente fala, né, de ser a única mulher que assumiu esse cargo no Brasil, assim, eu vejo como uma responsabilidade também de como que eu posso influenciar e mostrar que é possível, mas eu nunca deixo de lado a minha história, né? Assim, eu tenho, óbvio que não desmerece o meu esforço, mas eu tenho o privilégio de vir de uma história de uma mãe muito forte dentro de casa, né? A gente puxa em pequenas coisas, imagina quantas coisas você está puxando nesse momento, ainda mais nesse momento que a história de mulher CEO virou um tema quente, né? Não, com certeza, acho que, óbvio, né, a consciência da responsabilidade, né, e ao mesmo tempo do exemplo, né, que eu acho que é muito mais forte, assim, eu tenho, né, mas ao mesmo tempo eu gosto muito do que eu falei no início dessa coisa do desmistificar, né, primeiro... Não é nenhuma poltrona de rainha, é uma Exato. E aí eu penso muito assim, né, pensando na minha religiosidade, assim, eu estou neste lugar certamente porque eu tenho tanto por fazer, né, missão. não é pura e simplesmente porque, ok, é o reconhecimento e você ganhou o cargo, não, né, o meu poder de caneta, o meu poder de influência, ele aumentou muito mais e eu preciso fazer algo muito positivo e de impacto para essa sociedade, enfim, para os stakeholders em geral. Então eu vejo, ao mesmo tempo, como um exemplo, sim, que arrasta, né? Mas o quanto que eu preciso também mostrar para as pessoas que quanto mais você sobe na cadeia, mais você precisa devolver aquilo tudo que você recebeu ao longo da sua história, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eliane, você com a sua trajetória na BRH, eu assisti você trazendo muito essa questão das conexões, né, dessa coisa, conexões humanas e tal. Você acha que o cargo da Gabi nesse momento, né, esse passo, também significa que finalmente, ou talvez seria até óbvio, olhar para as empresas, que o principal das empresas está nas pessoas, é aí que está a chave, assim. Você acha que as empresas estão entendendo isso cada vez mais? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Eu acho que a pandemia foi uma coisa que ajudou bastante, porque o RH precisou se reinventar e precisou colocar a cara muito mais no negócio. E é isso que você falou, né, Gabi? Que se a gente não entende do negócio, não vai entender de gente. Simon Sinek, né, fala muito. Se 100% dos meus clientes são pessoas, se 100% dos meus funcionários são pessoas, se eu não entender de gente, eu não entendo do negócio. Então, é maravilhoso ocupar essa cadeira de CEO, uma mulher e uma mulher que vem do RH. Claro que tem uma diferença. A gente não pode falar que a mulher é igual ao homem. Tem uma diferença, mas levando em consideração quem independe se é homem ou mulher. Eu acho que o importante é a pessoa estar preparada. Mas a gente sabe, infelizmente, a gente vive. Dizem que para as mulheres ocuparem tal igual o homem as cadeiras de C-levels,
vai demorar mais ou menos 100 anos. 130, 130 né? anos, mais ou menos. Olha só que loucura. Então, é uma loucura. Então, eu acho assim, que é muito importante. E essa visão do negócio que você traz, que é essencial. Não adianta, o RH, eu falo muito para os RHs, ele tem que sair do RH. Ele tem que entender do negócio, ele tem que sair daquele métier dos assuntos que são. Mas ele tem algumas vantagens que são muito importantes. Ele está preparado para as conversas difíceis, ele está preparado para dar os feedbacks, ele está preparado para cuidar dessas conexões, como você trouxe, dessas conexões humanas. Eu acho que isso é muito importante. E, claro, ele tem que entender, por exemplo, do financeiro. Talvez seja uma deficiência do RH. Ele não entender tanto do financeiro, ele não saber ler uma DRE. Ele tem uma dificuldade para isso, mas ele pode buscar. Então, eu acho que é super importante. Primeiro, a gente tem poucas mulheres, né, nesse cargo. Quando a gente vem do RH, melhor ainda. Por quê? Se esse RH é um RH ativo, é um RH que entende do negócio, é um RH presente, porque tu está falando de RH estratégico também, acho que já passou isso também, né? Já passou dessa fase. Ele consegue assumir uma cadeira dessa. E a gente tem que ver por quê. Por que eles têm mais dificuldade? Demora mais. Por que as mulheres demoram mais para chegar nessa cadeira? Por que os RHs demoram para chegar no conselho também? A gente estava falando aqui de conselho. Então, a gente tem mais que comemorar e parabenizar. Mas a gente vê que no discurso dela tem uma força muito grande. Tem uma vontade muito grande, um desejo muito grande. Uma outra coisa muito importante, tem o apoio da sua família. Uma mulher, ela não consegue chegar no topo se ela não tiver aliados. Essa rede de apoio, a rede de apoio da família, a rede de apoio que você citou do seu marido, dos filhos, isso é super importante, porque ela não vai. Que se não tivesse a rede de apoio, se não tivesse apoio, não chega a lugar nenhum. Mas a gente tem essa facilidade de pedir essa ajuda, porque a gente sabe que precisa para chegar lá dessa rede de apoio. E um time também é fundamental. Então, olha o tanto que você já chega lá na frente, porque você já conhece o time, você já sabe os gaps, você já conhece os pontos fortes de cada um, você já conhece as dificuldades. Então, você tem uma conexão, né, para se relacionar com as pessoas muito melhor. E a gente sabe muito que a qualidade dos relacionamentos impacta muito na qualidade na qualidade do bem-estar, na qualidade da felicidade, na qualidade dos resultados da organização. Mas eu acho que é super importante, e você trazendo isso da fé, a fé é muito importante. E a fé vem de dentro. Então, primeiro, a gente olhar para a gente. Primeiro, e você fez isso, o autoconhecimento é muito importante. E não tem como um gestor de pessoas não parar para fazer uma terapia. Ou pelo menos, né, não deveria ter. Partimos desse princípio. Existem gestores de pessoas que trazem feedbacks e ele não quer ouvir o feedback sobre ele, né? Que é outra coisa, né? Psicóloga, né? Psicóloga, você fez psicologia, eu também. Quando eu comecei a minha psicologia, eu falei, deixa eu fazer análise, deixa eu ver o que é. A gente precisa, mas é uma jornada. A gente precisa trabalhar muito o autoconhecimento. Porque trabalhando no autoconhecimento, a gente identificando o que é nosso, quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos de atenção, eu vou conseguir cuidar de mim, mas eu vou conseguir cuidar, ser mais empática e cuidar do outro. Cuidar das pessoas que mais estão ao nosso redor, com certeza, né? Os funcionários, a equipe, a família. Tá bem para cuidar dessas pessoas, mas cuidar de gente que você nem conhece, que você nem imagina que você está tocando o coração dessas pessoas. Porque é isso que você falou, é de devolver para a sociedade algo que a gente trilhou nesse caminho, nesse repertório. Então, o repertório, eu acho que o repertório que um RH traz é muito diferente. Eu acredito, tenho certeza que é muito robusto para assumir uma cadeira como essa. E eu sei que você também sempre teve um interesse mais generalista. Você tratou de correr atrás depois para que você fosse mais generalista. Isso também te ajudou muito, né? Nesse caso que você está ocupando hoje, é fundamental. Com certeza, eu acho que tem até um livro que eu estou lendo agora, que eu ganhei também, que é O Diário de um CEO, né? E aí, num dos capítulos, ele fala o seguinte, que você tem algumas bagagens ao longo da vida que você precisa ir enchendo e a sequência lógica precisa ser exatamente essa. Então, a primeira é conhecimento.
né? A gente precisa aumentar repertório, saber falar sobre diversas coisas, porque isso vai te dar a condição de alimentar uma outra bagagem que é a prática. À medida que você conhece, você consegue colocar em prática e vai adquirindo experiência, né? A terceira bagagem, ela está ligada à questão das conexões, né? À medida em que você estuda ou que você trabalha, você vai conhecendo pessoas e isso também vai te abrindo portas, né? A quarta são os recursos. À medida em que você está efetivamente trabalhando, né, e conquistando seus espaços, fazendo efetivamente entregas que são importantes, você vai adquirindo recursos que te permitem fazer escolhas ao longo da sua caminhada. E a quinta é a reputação, ou seja, não dá para você ter reputação sem antes você ter passado por tudo isso. Exatamente. Então, acho que um pouco do que, de alguma forma, né, inconscientemente eu fui fazendo ao longo da minha caminhada foi isso, assim. De novo, vem a história de casa, né? Os meus pais sempre trouxeram para mim muito forte isso, assim, quer fazer algo, estuda, né? Quer ter a sua independência, trabalha, né? Então, acho que isso também foi ajudando, né, a aumentar repertório e a ter condições de discutir coisas que não necessariamente estavam na minha formação inicial, né? Então, acho que isso também é um ponto que, de alguma maneira, vai te diferenciando ao longo da caminhada, né? E eu sei que na sua trajetória tem muita questão da inclusão, da sustentabilidade, e eu vi uma coisa sobre um projeto em Petrópolis. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, que eu acho que é tão importante a gente conhecer esse outro lado também, né? Com certeza. Eu acho que também, de novo, vem como base da minha formação, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma formação de ESG, e nós temos o privilégio nas AIS de fazermos parte de uma multinacional alemã, onde a gente tem as regras, né, do ponto de vista de legislação, enfim, são um pouco mais fortes, digamos assim, do que nós temos na nossa realidade local e estamos trabalhando para, né? Mais fortes, mas regulamentadas, sim, né? Existem as regras. Exatamente. Eu costumo sempre falar, né, do ponto de vista de empresa, assim, você tem empresas que não começaram ainda a fazer ações, empresas que já estão fazendo e empresas que estão super avançadas, né? Tem as que sempre fizeram, Mas no final do dia eu falo, gente, ninguém passou na prova ainda, né? Tá todo mundo precisando evoluir. Então, o que a gente começou a fazer nesse movimento? Foi olhar todas as perspectivas, tanto no olhar ambiental, nas questões de governança e nas questões sociais, né? E sociais, a gente, óbvio, olha muito por Petrópolis, porque é a cidade, né, onde a gente tem a nossa fábrica e onde a gente tem um impacto social muito forte. Então, nós fizemos uma parceria com uma ONG, a Renovatio, que é especializada em saúde visual, justamente para que a gente pudesse pegar, né, a questão da comunidade local e fazer as avaliações desse entorno de algumas crianças. E nós conseguimos, na época, em torno de 3.000 crianças fazer a avaliação, mas aí, de novo, né, você precisa de parceiros, porque não bastava eu fazer a avaliação, a ONG tem todo o processo com oftalmologistas, tem a questão das armações, e eu sou a ponta final da cadeia, que é a lente, né? Mas a gente tinha uma preocupação muito forte de como que eu, de alguma forma, encaminho crianças que eventualmente não seja a lente a correção, que tenha, por exemplo, uma cirurgia ou algum tratamento mais específico para fazer. Então, a gente conseguiu, em parceria... Você mexe ali num negócio, Exato. pode ser tão romântico. Sim, assim. Então, a gente conseguiu, e até pela responsabilidade que Zais tem com tudo aquilo que faz, né, olhar para esse contexto como um todo, buscando parcerias com a prefeitura, com o exército, porque nos disponibilizou o local. E aí tinha uma parceria também com os pais para poder disponibilizar o momento, né, o tempo das crianças para poder fazer a avaliação. A gente teve juiz da Vara da Infância e da Adolescência que também participou da ação. Então, foram diversos stakeholders para que a ação, de fato, pudesse acontecer. Nesse contexto, a gente conseguiu fornecer 300 óculos, né, que foi super positivo. Nossa, de 3.000 crianças, 300 precisavam usar óculos. Tô boba. E aí é um pouco do que a gente hoje tem discutido muito, né, do quanto a gente, como indústria, precisa, de alguma forma, unir esforços com o poder público, enfim, né, de alguma forma as famílias, para trazer essa necessidade de você fazer essa continuidade de diagnóstico. Essa é assim. Para que você
consiga na raiz, de alguma forma, ir ajudando essas crianças, enfim, a terem o direcionamento correto no momento correto, né? Porque você tem uma série de impactos, seja do ponto de vista da educação propriamente dita, né? Do interesse pelas atividades de um modo geral. Então foi um projeto que a gente se orgulha muito de ter feito e temos trabalhado agora de como é que a gente faz a continuidade, porque a cada 2 anos você precisa, de alguma forma, renovar a receita. Nossa, gente. E é legal, né, porque é literalmente uma visão da empresa, né? Não é só no sentido figurado, no sentido literal também, né? Então, é uma empresa que está sempre renovando essa visão e aprendendo também, né? E como que como que você sente que mudou a sua rotina do RH pro cargo de CEO? Como que isso foi, assim? Primeiro, você dormiu bem a primeira noite? Eu acho que assim, né, Cris, eu costumo dizer, eu sou muito disciplinada, então eu acho que para mim agora, né, a disciplina ela virou um mantra e eu não tenho como não ter disciplina. Primeiro porque são diversos os assuntos que eu tenho que lidar durante o dia e tem um pouco do que ele estava falando, né, assim, para que eu possa me manter saudável o suficiente para continuar contribuindo com esse todo que eu faço parte, né? Eu preciso ter tempo para tudo, né? Assim, eu preciso ter tempo para o trabalho, eu preciso ter tempo para as minhas amizades, para a minha saúde, para a minha família. Então, isso para mim é muito importante, né? E aí, quando você fala do sono, até recentemente eu tive uma entrevista que me perguntaram, né? Quanto tempo você dorme? E assim, para mim, o sono, ele é prioridade máxima, né? Se você perguntar, quanto você gostaria? 12 horas, eu preciso de 12 horas, né? Não consigo, né? Não consigo, óbvio. Final de semana pode até ser. Mas durante a semana eu me policio para pelo menos 7, 8 horas. E para eu dar o meu melhor, eu preciso estar bem, né? E o sono, para mim, ele é parte da minha higiene mental. Total. Então, é óbvio que a gente fica mais tenso, né? No sentido do novo. Então, dá aquele friozinho na barriga e a gente é gente. E faz parte, porque mesmo conhecendo a empresa, conhecendo os processos, é um outro lugar que eu não estava acostumada, né? Que eu não conheci, não dominava completamente. Mas é um estresse que eu posso dizer momentâneo e que, de alguma forma, com essa disciplina, com a rede de apoio, né? Você vai conseguindo administrar, né? E no final do dia, hoje já se passaram 6 meses, né? Desde o convite até efetivamente, né, o trabalho começar a acontecer. E hoje eu vejo que as coisas têm evoluído de uma maneira muito mais tranquila, né, do que quando eu recebi o convite para efetivamente aceitar. E é estranho deixar de ser RH e falar, nossa, agora eu estou aqui na posição de CEO, eu não vou poder me meter ali não. Quer dizer, pode se meter, mas você não vai poder assumir como se assumia antes. E aí eu vou adiantar, eu vou além da pergunta. Talvez não deixe de ser RH nunca, né? Nunca. E aí eu acho que também, né? Gosto muito de fazer a menção aos livros, né? Eu recebi um livro também de presente há alguns anos e falava as únicas 3 coisas que o CEO faz. Ele cuida de pessoas, ele cuida de cultura e ele cuida de resultados. Então, no final do dia, é a mesma coisa que eu acho que não só o RH, mas todos os executivos deveriam ter na sua pauta de preocupação, né? É óbvio que você amplia esse escopo, pensando no contexto de uma presidência, mas no final do dia a gente está falando sobre as mesmas coisas, né? E aí, acho que nesse sentido, né, assim, de novo vem a disciplina, né? Então, uma das coisas que eu sempre prezei como executiva de RH é você saber que você tem as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Então, eu tenho uma nova executiva de RH. Se eu não confiar que ela efetivamente pode fazer o trabalho dela, eu não consigo fazer o meu. CEO não é Deus. Exatamente. Alguém subiu que vai continuar com... Não, e eu brinco lá na empresa, porque eu falo assim, gente, a minha única diferença para vocês é que eu posso ser presa pelas minhas decisões e a assinatura que eu tenho, né? Porque no final do dia eu sou mais o maestro, porque quem vai tocar o instrumento são os meus diretores, enfim, a equipe como um todo, não sou eu, né? Então, acho que ter, de novo, essa disciplina de confiar no time é muito importante, porque senão você não faz nada. Você microgerencia ou então você não deixa as pessoas trabalharem. Então,
Então, para mim é muito importante, principalmente essa questão da confiança. Então, assim, confiar em quem está comigo é base para eu poder trabalhar e deixar as pessoas trabalharem. Sim. E aí essa questão da disciplina, principalmente com a pessoa de RH, é muito forte, né? Tanto que no começo eu tinha demandas nesse sentido, assim, Gabi, quero mexer nessa estrutura. Primeira pergunta que eu fazia, você já falou com a pessoa de RH, né? Porque se eu tomasse as decisões, porque eu criei as políticas, eu criei os processos, eu não empodero ela. Então, conversa, se ela disser que é ok, a gente vai conversar sobre, né? Mas precisa ter uma disciplina nesse sentido. Eu tô te achando muito calma, eu tô gostando de ver, tá? Parabéns. Disciplina é tudo. Eu queria saber a opinião de vocês, assim, como que vocês acham que estão caminhando as empresas hoje? Eu nunca fui de grandes empresas, eu trabalhei em agências de publicidade, então eu estou sempre observando. Mas eu faço muita palestra corporativa, falo muito com pessoas e vejo que cada vez mais as empresas demandam esse lado humano, porque não existe mais essa divisão entre o trabalho e a vida pessoal. A vida pessoal é tudo, incluindo o trabalho, né? Como vocês acham que as empresas estão caminhando nesse sentido? Elas estão abrindo mais os olhos? Elas estão entendendo que os funcionários precisam ter descanso, precisam ter saúde mental? Ou isso ainda está muito no discurso? Como que isso está? Olha, eu acredito que sim. Grandes empresas estão com essa preocupação desse cuidado que eu acho que a gente está vivendo muito, que é essa era do cuidado. Não adianta, a gente vê o que mais motiva as pessoas no seu trabalho. O equilíbrio, né? O equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é muito importante. Eu nem diria equilíbrio, eu acho que é muito mais uma integração, porque não tem muito equilibrar, não. Ainda mais nós mulheres, não tem muito como equilibrar. A balança vai estar sempre meio capenga de um lado. Mas é uma busca que as empresas estão vendo. Por quê? Se as pessoas estão mais felizes, se as pessoas estão com uma saúde melhor, porque a gente tem que dizer, a segunda maior pandemia é o problema da saúde mental, as pessoas estão doentes. A gente estava falando aqui da qualidade do sono, é o óbvio que precisa ser falado. Então, uma qualidade do sono é super importante, a qualidade da alimentação, a qualidade de atividade física e a qualidade das conexões, das relações humanas. São as 4 grandes energias. É óbvio que a gente precisa falar e estar sempre muito atento, para a gente conseguir ter essa energia para aguentar o dia a dia, para aguentar pegar nessa caneta e assinar as decisões. Então, as pessoas estão muito frágeis, as pessoas estão adoecidas e tem muito a ver com isso, que ela não consegue esse equilíbrio. A gente está vendo um grande boom de demissões, um grande boom das pessoas, não só os jovens, mas até os mais 40, mais 50 e tudo, mas mais 50, eles estão mudando de carreira, porque estão vendo que eles não estão sendo felizes. Teve um boom muito grande pós-pandemia, diminuiu um pouco, agora a gente está vendo de novo. Ainda mais vivendo mais. Se dizem que a gente vai começar a viver até 120 anos, como é que a gente pode ter uma vida mais saudável? Então, é super importante esse autocuidado, como você mesmo colocou, porque se não tiver esse autocuidado, não vai. Mas primeiro a gente com a gente mesmo, não dá para delegar para o outro. Mas a empresa tem uma responsabilidade. A empresa tem uma responsabilidade muito grande social, de cuidar desse ESG. O planeta está aí, está chamando atenção, está gritando. A empresa tem que ver o que ela está fazendo para isso. Porque se as empresas não tiverem, não forem essa protagonista, não vai acontecer nada. Não vai no ambiental, não vai na saúde e tudo. E as empresas estão verificando que elas precisam de pessoas mais saudáveis, porque isso acaba impactando muito na produtividade. E todos os dados nos mostram, se a gente pega os dados, nos mostram que as pessoas mais felizes, falar de felicidade há um tempo atrás era mimimi. Né? Então, assim, as pessoas mais felizes, as pessoas mais conectadas, as pessoas que cada vez mais elas estão buscando propósito, que é o que os jovens vêm cutucar muito essa nossa geração. A geração, os millennials já vieram com esse chip, né? Já vieram. Então, qual que é o meu propósito? Meu propósito está alinhado ao propósito da organização? Quando você fala de marca empregadora, quando você fala, isso é muito importante. As pessoas não querem trabalhar numa empresa que ela não cuida do social, que ela faz mal para o ambiente, que o ambiente é tóxico. Gente, ninguém quer. Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar muito como
como pais, né, mães que a gente é aqui, como a gente com os filhos, você gostaria que seu filho trabalhasse numa empresa assim? Você gostaria que seu filho tivesse um líder tóxico, um líder que não sabe cuidar, um líder que adoece? A gente não quer isso para o nosso filho. Então a gente não pode querer isso para o filho dos outros também. Então, eu acho que um pouco do que você está falando, né, ele complementando a resposta para a Cris, é assim, né? Você tem um lado que é a empresa, mas você tem um outro que é o colaborador exigindo. Então, assim, digamos que a empresa não se preocupe com. Você tem um colaborador, você tem pessoas muito mais questionadoras e muito mais preocupadas com essa questão do bem-estar. Sim. Então, ou seja por um lado ou seja por outro, vai ter que acontecer algo diferente, né? Aquela era do manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabou, né? Sem dúvida. E isso também veio muito puxado pela questão da pandemia, né? A pandemia As pessoas- misturou todos os processos, Exatamente. né? Não tem mais a divisão, acabou o trabalho, agora eu vou dormir. Exato. Cada vez mais o WhatsApp entra Exato. assim, no horário. Eu recebo WhatsApps que a pessoa faz umas decisões, eu falo assim, gente, onde é que isso? Olha, que isso, tá louca, né? Hoje a gente chegou ao fim do nosso tempo, mas não da nossa conversa. Com certeza. E parabéns. Muito obrigada. Muito legal te conhecer. Adorei te encontrar também. Sempre uma delícia. Sucesso. Obrigada.